E também para vocês, caso vocês queiram ver, rever de novo, tá? A gente vai sempre postar no nosso canal do YouTube, para que vocês possam acompanhar também e sempre verem as dicas que a gente está passando aqui nas formações, beleza? Vamos lá, né, para a nossa apresentação. Peço que vocês, por favor, me confirmem se vocês estão conseguindo ver, né, esse texto aqui. Respondam aí por áudio, tá? Estamos Porque sim, estamos sim, estão Lucas. conseguindo, né? Aham. Muito bem. Né? Eu não consigo ver mais vocês, nem consigo ver mais o chat, certo? Daí, quem precisar falar, quem tiver algum Eu não comentário, alguma estou coisa, conseguindo ver nada. pronto. Algumas pessoas podem não conseguir devido à conexão, né? Aí vocês podem sair e entrar da reunião para ver se volta e se melhora, né? Ok. Algumas pessoas ficam difíceis de ver. Mas aí eu acho que a maioria deve estar vendo, né? Mas esse texto ele também vai ser disponibilizado, tá? Todos os materiais que a gente vai trabalhar hoje vão ser disponibilizados no grupo dos mediadores, tá? Esses documentos também são muito importantes porque neles vocês vão conhecer um pouquinho, né, do PEI. Quem ainda não tiver contato com o PEI, quem ainda nunca tiver visto nem ouvido falar sobre isso, né? Vocês vão poder ler, vocês vão poder rabiscar o texto e tudo mais, imprimir, para que vocês possam aprender, certo? A gente vai trabalhar com esse texto aqui e também eu vou mostrar para vocês um modelo de PEI e depois a gente vai ter as meninas que vão. Eu também vou falar para vocês dar umas orientações, porque agora tudo vai ser online, né? Tem algumas pessoas que ainda têm dificuldade de tudo, certo? A gente vai aprender junto. As meninas também vão trazer a questão dos jogos e da adaptação de atividades, né? Lúcia, Kelly e Carlinha também vai falando também, junto comigo aqui. Ela tem muita experiência nisso daí, ela se garante demais, certo? E aí, vamos lá, certo? Quando um aluno com necessidades especiais chega à sala de aula da escola comum, os professores, supervisores e diretores normalmente encontram-se aflitos, ansiosos e temerosos com o desenvolvimento, participação, desempenho global e aprendizagem desse aluno. Os comentários e questionamentos mais comuns são mais ou menos assim. A turma está aprendendo frações e ele nem sabe fazer soma. Como é que ele vai acompanhar a classe? A turma já está lendo e elaborando textos e ele não sabe nem escrever seu nome. Como é que ele vai acompanhar a classe? Esse aluno deve estar na escola especial, né? Isso daí deve ser, vocês já devem ter escutado muito, né? Quem nunca trabalhou de mediador vai escutar muito, né? E é uma realidade nossa, né? Uma realidade tanto nossa quanto de qualquer lugar do Brasil, né? A gente sabe que trabalhar com educação especial é difícil, né? Requer tempo, requer paciência e tudo mais. E vocês sempre vão trabalhar na perspectiva do que o aluno sabe, do que o aluno não sabe e do que o aluno pode aprender, né? É muito comum vocês chegarem ou vocês receberem um aluno, por exemplo, com síndrome de Down, né, no terceiro ano, né? E esse aluno não sabe nada, né, de nenhuma habilidade. Como é que eu vou trabalhar com esse aluno? Como é que eu vou adaptar as atividades? Eu tenho que fazer com que esse aluno acompanhe tudo que o professor regular está dando? Não, né? Todo professor ou todo mediador de primeira viagem, né, fica com muita ansiedade, muito afobado com essas questões. A gente precisa sempre, né, quando a gente vai começar um trabalho de mediador, seja quem já trabalha, ou seja, quem está trabalhando pela primeira vez, a gente precisa desse primeiro contato com o aluno ou aluna, né? E a gente precisa conhecer a deficiência desse aluno, né? Não vai adiantar de nada se eu receber esse aluno e só adaptar atividades para eles e não souber o que é que esse aluno sabe, o que é que esse aluno não sabe e o que é que esse aluno pode aprender, na verdade. Porque a partir disso daí, vocês, enquanto mediadores, vocês vão ter mais liberdade para organizar o trabalho de vocês, vocês vão saber como conduzir,
não é verdade? E isso é muito importante, né? Podem até anotar aí no caderninho de vocês, quem tiver um caderno. Primeiro ponto, né? Conhecer a deficiência do aluno, né? Se o meu, esse ano, né, a maioria dos mediadores vão trabalhar com mais de um aluno, né? Se eu tenho três alunos e os três alunos têm necessidades especiais diferentes, né? Eu vou poder passar a mesma atividade para todos os três? Sim e não, né? Depende. Depende muito do nível que esses alunos tenham e do tipo de deficiência que esse aluno tem, né? Se forem alunos diferentes, mas que alunos que tenham um mínimo de desenvolvimento, que eles consigam fazer, consigam ter um entendimento mínimo, né, de algumas habilidades, vocês podem trabalhar a mesma atividade com esses alunos dependendo justamente desse tipo de deficiência. Mas, se vocês têm três alunos diferentes, de idades diferentes, com tipos de deficiência diferentes e níveis diferentes, vocês vão precisar adaptar a atividade para cada aluno desse daí, né? Porque cada aluno ele tem sua forma de aprender, sua necessidade especial, né? E sua forma de se desenvolver também. Daí, esse ponto também é muito importante, certo? A secretaria também, eu não sei se a coordenação das escolas já deve ter passado para vocês, mas vocês vão ficar sempre uma vez por semana com esses alunos, né? Algumas escolas pedem duas, né? Vai muito a critério de cada escola, né? Mas, no geral, sempre é uma vez. E né, nesse dia, né, vocês vão precisar trabalhar com esse aluno, né, seja por videochamada, vocês podem gravar aulas também, né? Para que vocês possam passar, tipo, a aula é na quarta-feira da semana. Então, toda segunda, né? Vocês gravam um vídeo e mandam, né, para o pai desse aluno, para que ele possa já ter um contato com o que vocês vão trabalhar e tudo. Ah, vamos trabalhar essa tarefinha aqui. Então, a gente vai aprender isso, isso e isso, né? Para que o aluno já possa ter esse primeiro contato também e no dia da aula, né, vocês possam fazer e trabalhar junto com esse aluno. Mas, Lucas, né, primeira dúvida aí que já pode surgir. E se o meu aluno, ele não conseguir ficar aqui uma hora na frente do computador, na frente do celular, assistindo aula? Eu vou obrigar, eu vou precisar que esse aluno faça isso? Não, né? A gente não pode nem deve trabalhar assim, né? A gente sabe que cada caso é um caso, né? A orientação geral é que vocês façam essa aula com o aluno, mas se o aluno não conseguir, se dependendo da necessidade, da deficiência do aluno, ele não vai conseguir mesmo ficar, né, nessa aula todinha para para desenvolver junto com vocês essas atividades. Daí vocês podem trabalhar aos pouquinhos durante a semana com esse aluno. O trabalho do mediador, principalmente agora, nessa questão de pandemia, né, vocês vão precisar trabalhar muito, 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 muito com os pais dos alunos, né? Porque o trabalho de vocês, enquanto mediador, ele não é só para o mediador, né? Eu sempre costumo falar, né, que para o aluno regular, o trabalho do professor não é só na sala de aula, para o mediador vai ser do mesmo jeito, né? O mediador, ele passa a atividade, passa o conteúdo, deixa eu fechar aqui. Ele passa a atividade, passa o conteúdo, mas se ele não for estimulado em casa, não vai adiantar de nada também, né? O trabalho de vocês vai ser muito mais difícil. Daí vocês também precisam ter um contato sempre com os pais do aluno, né? Podem anotar isso aí também, né? Ter contato com os pais do aluno, né? O aluno, vocês precisam dizer, né, para os pais, ó, a gente está trabalhando isso, a gente vai fazer assim, desse jeito, desse outro, para que os pais também possam ajudar vocês, né? O desenvolvimento da criança, principalmente agora, né, ele precisa desses estímulos, né? Seja as tarefas que vocês vão passar, seja o conteúdo ou a aula, né? Esse aluno precisa desse estímulo. E não dá para ter só o estímulo do mediador, né? Vocês não são nem Jesus Cristo para fazer assim, ei, dou essa aula aqui, o aluno já sabe de tudo, né? A gente precisa ser honesto também. Vocês precisam trabalhar muito com os pais, né? E também vocês precisam ter
contato com os professores regulares, né? Podem anotar aí outro ponto importante, trabalhar com os professores. Deixa eu ver aqui. Trabalhar com os professores. Por que trabalhar com os professores? Vocês vão precisar adaptar alguns conteúdos dos professores, né, que deem para adaptar, né? Vamos dizer que vocês estão trabalhando português, um conteúdo, né, de separação de sílabas, né? Aí vocês vão, ó, alguém está pedindo para entrar aqui, deixa eu separação de sílabas. Aí vocês vão trabalhar esse conteúdo, vão adaptar, né? Que é aqui? Vocês vão adaptar essa atividade que o professor está dando, né? Vocês não vão trabalhar sozinhos, né? O mediador, ele nunca trabalha sozinho, né? Ele sempre trabalha em conjunto também com o professor regular, né? Vocês podem e devem sempre entrar em contato com o professor, perguntar o que é que ele está passando, podem pedir para ver o plano de aula deles, para que vocês possam adaptar também, junto com o plano de aula de vocês, certo? E assim vocês têm mais recursos para trabalhar junto com essas crianças, certo? Vamos para frente. Aqui tem a questão da BNCC, né? Não vou falar muito, então, porque tem muita coisa ainda para falar, para mostrar para vocês, né? E eu não vou. A gente vai fazer uma formação também só sobre a BNCC nessa aspecto da educação especial, certo? Mas aqui já estamos falando mais do plano educacional individualizado, né? É um dos documentos mais importantes da educação, inclusão escolar, pois através dele, o aluno com necessidades especiais educacionais é avaliado, reavaliado e o planejamento é elaborado com estratégias específicas, levando-se sempre em consideração as capacidades, habilidades, aptidões e respeitando suas limitações. Ou seja, isso aqui resume tudo o que eu falei. O PEI, ele é um plano de aula, né? É um modelo de plano de aula que vocês vão saber o que vocês estão trabalhando, como estão trabalhando e por que e de que forma vão trabalhar, né? Levando sempre em considerações esses pontos, né? Capacidades, habilidades, aptidões e limitações de cada aluno, né? A gente sabe que cada aluno é diferente, né? Cada aluno tem sua forma de aprender, cada aluno tem sua forma de se desenvolver, né? E o aluno com necessidade especial também não é diferente, certo? Vamos lá. Daí a gente tem aqui, né, um modelo de PEI, né, que o que é que deve constar nesse PEI, né? Tem que ter a folha de rosto da escola, né, o logo da escola e tudo, né? O relatório de atividades que a gente sempre passa, depois também eu vou mostrar para vocês, a gente está ainda no começo do ano, o relatório não é difícil, né? É bem simples também para vocês desenvolverem e trabalharem com ele, certo? Aí, como é que vocês vão trabalhar esse ano? Eu fui dar uma olhada, né, no PEI da BNCC e ele pede que seja trabalhado essas habilidades aqui de cada aluno, né? Vocês vão precisar saber como é que o aluno está desenvolvendo, né? São habilidades cognitivas, metacognitivas, interpessoais e afetivas, comunicacionais, motoras e psicomotoras e atividades cotidianas, né? Parece um monte de coisa para fazer, mas vocês conseguem avaliar tudo isso daqui, né? Com as atividades que vocês fazem, com as ações que vocês fazem, certo? E habilidades acadêmicas também. Aqui, continuando, né, o que é que deve conter no PEI, né? A identificação do aluno, quando vocês forem montar, nome, data de nascimento, responsáveis pelo aluno, qual o diagnóstico desse aluno, né? Se o aluno tem laudo, qual a deficiência dele, e o que mais? Pronto, aí isso daqui é o que vocês já vão desenvolver. Vamos para a próxima. Isso aqui não precisa. Maravilha. Pronto, chegamos a um ponto também muito importante. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou falando rápido.
por favor, me falem aí, que eu não estou conseguindo ver vocês. Aí eu não sei se eu estou rápido demais, se eu estou devagar. Por favor, confirmem aí. Boa tarde, Lucas. Eu tenho só uma pergunta. Oba, com quem eu falo? É Lília. Oi, Emília. Tu é de que Lília. escola? Lília. Ah, é Lília. Desculpa, é Tudo porque bom, tá um pouquinho Lucas? baixo. Boa tarde. Eu estou como coordenadora da escola Jucalino. É só uma pequena curiosidade. Exemplo, Ah, você falou que os professores têm, os mediadores têm que estar em comunicação com os professores do ensino regular, ok? isso, Exemplo, isso. na nossa escola nós temos 2 alunos especiais e nós temos uma professora mediadora para os 2 alunos. No caso, é um aluno matriculado no 6º ano e outro aluno matriculado no 8º ano. Então, no caso, eu poderia adicionar a professora nesses 2 grupos para que ela, em tempo real, acompanhe todo o conteúdo que todos os professores estão dando por disciplina, sua área E- específica. Seria uma forma dela estar a par de tudo que está sendo dado, apesar de que a realidade do aluno não é a mesma da seriação. Exatamente, exatamente. Me tire essa dúvida, por favor. Exatamente, né? Essa professora é muito importante que ela saiba o que é que o professor regente está dando de conteúdo, porque às vezes ela tem um conteúdo ali que ela pode adaptar, né? Tipo, ó, eu consigo trabalhar esse conteúdo aqui com o meu aluno, né? Daí ela pode pegar isso daí e adaptar e fazer desenvolver alguma atividade. A gente também vai mostrar, a gente tem algumas sugestões de atividade, né? Para que esse professor, o mediador, possa desenvolver junto com esse aluno, né? É muito importante que vocês, enquanto mediadores, como eu falei, né, e como Lilian também falou, a pergunta dela, vocês possam e devem estar em contato com o professor regente, né? Vocês precisam saber o que é que ele está trabalhando e tudo. Por mais que vocês não trabalhem a mesma coisa com o aluno de vocês, mas aí, como eu falei, né? Vai ter algum material, algum conteúdo que vocês achem interessante e digam, ó, isso aqui dá para eu trabalhar, isso aqui dá para eu pegar, isso aqui dá para eu adaptar, né? E vocês podem fazer de acordo com a necessidade e a deficiência de cada aluno. Por exemplo, eu tenho um aluno autista, né? E a professora está trabalhando, né, um conteúdo de história, né? Eu posso pegar os personagens desse conteúdo de história, né, e trazer para esse aluno com forma, por exemplo, de aprendizado, por exemplo, sei lá, das letras ou do nome ou da história, né? Por exemplo, para trabalhar com um autista, por exemplo, requer muita repetição, né? E vocês podem trabalhar isso daí, o mediador pode desenvolver essas ações com algum conteúdo que está sendo trabalhado pelo professor regente, né? Desde que não seja uma história assim muito difícil, né? E tudo, vocês podem adaptar para que esse aluno possa conhecer também e ter contato com o que as outros alunos estão estudando, certo? O que mais, Lília? Ô, Lucas, ô, Oi, Lucas, aí se dá, vale relembrar, né? A importância de se conhecer, né, do mediador, conhecer a deficiência do aluno que está acompanhando, né? exatamente. Procurar estudar sobre aquela deficiência, que geralmente nos laudos ele vem lá, né? CID-10, F80, F81, F90. Então, vocês procurem saber, né, que tipo de deficiência é essa, porque às vezes é uma deficiência que o laudo é até um pouco atrasado, e pelo laudo você diz, esse menino não aprende nada. E quando você vai durante todo o decorrer do trabalho com ele, vai vendo que não, que ele tem muita capacidade de aprender, né? Então, por isso que é crucial conhecer a necessidade, procurar conhecer, procurar artigos que falem sobre aquela deficiência, né? Uhum, Qualquer coisa, pode nos procurar, que a gente passe algum material que tem, né, sobre aquela exatamente. deficiência, para vocês
mas é muito importante conhecer, viu? Exatamente, Né? né? Rosa Até está para falando. poder planejar, né, as atividades. Exato, exato. Rosa está coberta de razão, né? E é muito importante isso que ela fala, né? Vocês precisam conhecer a deficiência de cada aluno de vocês, né? Porque isso vai facilitar muito. Ah, Lucas, mas eu vou ter que ler um monte de coisa, vou ter que estudar, mas tem que estudar, né? Não adianta nada e vocês vão estar só dando voltas e voltas se vocês adaptarem qualquer atividade e passar para esse aluno e esse aluno não aprende nada, não desenvolve nada e fica 6 por meia dúzia, sabe? Pesquisem na internet, como Rosa falou, procurem a gente, né, para dar esse suporte, para conhecer essa deficiência, né? Por favor, não olhem no Wikipédia, né? A gente tem muita gente que pesquisa assim a deficiência, tá na pá, joga lá no Google e olha no Wikipédia, né? Lá vocês não têm tantas fontes confiáveis, né? Não é muito seguro vocês pesquisarem por lá, né? Mas sempre procurem, como Rosa falou, né? A gente tem alguns artigos e tudo que são mais confiáveis, vocês podem nos procurar, e é muito importante que vocês possam conhecer a deficiência desse aluno, né? Daí, vamos lá, vamos imaginar aqui uma situação junto comigo. Vamos dizer que vocês já conheceram a deficiência desse aluno, né? Daí vocês vão precisar fazer uma espécie de sondagem, né? E aí, Lucas, vou chegar aqui com um aluno tal, estudei, né? Sei qual é a deficiência dele. E como é que eu vou começar? Qual o pontapé? Qual o primeiro passo? Né? Vocês vão precisar fazer essa sondagem, né, entre aspas, para vocês saberem. Lucas, tem Oba, alguém que está levantando a mão. Como você não oba, está visualizando, aí você não está vendo o que a pessoa está querendo falar. é Cícera Leite verdade. que está querendo falar. Sou eu. Pronto, Cícera, pode falar. É assim, o que eu tenho a falar é em relação ao que Lilian falou, da Hum, inclusão dos mediadores nos grupos das salas. Eu vou contar pela minha experiência até agora. Como eu uhum, já falei com você, esse é o primeiro ano que eu estou como mediadora, né? Então, toda essa descrição que você deu aí da ansiedade que fica de como vai ser, eu estou passando por tudo. muito Eu bem. vou dizer sinceramente, e peço que ainda bem que o grupo que eu contei aqui tem 5 psicólogos. Eu espero que no final do ano não seja eu a precisar de mediadora. Vai não, Cicinha. Eu faço uso de 3 medicamentos para transtorno de ansiedade Muito bem. por sala de aula. Como eu disse a Uhum. você, eu vou fazer o possível e o impossível para fazer o melhor, porque enquanto professora, eu sempre lutei pelos direitos dos alunos com deficiência, né? Então, Lília, a questão que eu quero falar é sobre assim, a questão da inclusão do mediador nos grupos, para que a gente fique sabendo do conteúdo pelos grupos. Eu vou dizer a você, pela minha experiência desses dias que eu estou, é Aham. horrível. Se existir outra forma, é melhor. Porque você tem que passar 5 dias da semana, de 7, eu vou dizer por mim, né? São 5 alunos, de 4 turmas diferentes de 7º ano, com, pelo menos, eu acho que deve ter uns 15 professores. Eu não consegui nem contar de tanto professor. Então, você tem que estar acompanhando todas as aulas, você não Não vai dá, conseguir dar atenção não para o dá. aluno. Pois Com é. relação ao P que tu estava fazendo, acho que mesmo sem saber e sem ter muito conhecimento, a maior parte dessa primeira etapa que você falou aí, eu já fiz tudo. Primeira Oba, coisa, quando eu falei com a coordenadora, eu pedi cópia dos laudos, pesquisei todos os CIDs, porque eu já tinha costume de fazer quando eu estava no apoio pedagógico, pesquisei todos os CIDs, fui conhecer qual era a deficiência dos alunos, depois entrei em contato com os pais para conhecer como é o aluno, porque ele é quem conhece. E agora estou no início de fazer o trabalho com ele. Já marquei com alguns pais uma reunião pessoal. A gente vai se encontrar segunda-feira na escola, né, para que tenha esse contato pessoal, porque eles é quem pode me dar a informação e me ajudar a desenvolver o trabalho com os alunos. Mas, assim, se exatamente.
de outra forma dos professores passar o conteúdo para os mediadores, seria bom. E seria também, que isso é uma tecla que eu vou falar há bastante tempo, que a secretaria converse com os coordenadores de área para que os professores entendam que o aluno é deles e que a responsabilidade é deles. Eu vou dizer porque eu já tive alguma experiência agora de pedir informações e 2, 3 professores me passarem, outros não. Porque como eu estou conhecendo os alunos agora, de qualquer forma, eles já estão desde o começo, sabe? Nem que seja alguma coisa, se o aluno está fazendo alguma coisa ou não. Então, que faça essa conscientização do professor que está em sala de aula, do papel do mediador, que nós somos mediadores, nós não somos professores, né? Como eu botei no grupo dos professores da escola que eu estou, disse, minha função é ajudar vocês no trabalho de vocês, né? Só que, em primeiro lugar, eu vou pensar no aluno. Exatamente. Espero ter contribuído em alguma coisa. Não, mas é muito verdade isso aí que Cicinha falou, né? Vocês precisam ter acesso a essa planilha do professor, né? Porque é justamente como ela falou, não dá para vocês assistirem às aulas tudinho, né? Vocês também têm uma casa, vocês também têm obrigações para fazer, para que vocês saibam o que que o professor está falando, né? Vocês também não Realmente, precisam Lucas, lembrar, como Lúcia só te falou. interrompendo, Lucas. Ah. Realmente, a gente parando para pensar e tendo esse mesmo olhar que Cicinha falou, realmente fica inviável para um professor mediador que media mais de uma criança, né? 2, 3, 4 crianças. Se você tá falando, eu não tiro a razão de Cicinha, não. Porque realmente já é difícil. Muito grande entre Fundamental 1 e Fundamental 2. São 9 disciplinas que o aluno estuda. Então, olha, só um momento. Para tranquilizar aí, a gente para tranquilizar aí o grupo, a gente tem pensado, porque o professor, ele é um cuidador e ele precisa ser cuidado. Então, a gente pensou em estar mediando com atividades que desenvolvam essas habilidades. Então, se a gente consegue desenvolver habilidades no aluno, de leitura, de escrita, então, ele lá na sala regular, ele vai ter a condição de acompanhar, não com a mesma desenvoltura do outro, mas ele vai ter condição de acompanhar. Então, você não precisa ficar tão angustiada para que você tenha contato com todos os professores, porque se você consegue desenvolver habilidades nele, ele vai dar conta dessas atividades na sala, no ritmo dele, e todos vão ter condição de aprender. Então, é isso que a gente está se programando, não é, Lucas? Se organizando, e hoje vocês já vão ter assim, já vão ser impactados por algumas atividades que alcança toda a turma, não só aquele aluno que está com que tem alguma deficiência, mas toda turma que tem dificuldade de aprendizagem, porque a gente tem dificuldade de aprendizagem em algumas áreas, a gente não domina todas as áreas. Então, essas atividades, elas já vão amenizando essa angústia, e a gente pode estar aplicando não só para aquele aluno especial, mas para toda a turma que já vai desenvolvendo essas habilidades. Então, eu acredito que a gente trazendo essas técnicas de desenvolver habilidades, o mediador vai ficar mais tranquilo, porque ele vai estar focado nessas habilidades, nesse desenvolvimento de habilidades. Muito bem, muito bem. Né? Daí, Lucas, continua. Tem outras pessoas que levantaram a mãozinha. Não Muito seria bem. bom deixar essas dúvidas para o final? Melhor, né? Né? Para não estar interrompendo. Então, pessoal, segurem aí suas dúvidas, escrevam, anotem. No final, estaremos respondendo a todos. Tá certo? Maravilha, muito bem. Vamos dar continuidade aqui, porque tem chão. Né? Daí, como eu falei para vocês, vamos lá para a primeira situação, né? Vocês chegaram aqui com um aluno, conheceram a deficiência dele, já falaram com o professor regular,
qual o primeiro passo, né? Qual o pontapé? Vocês vão precisar fazer essa sondagem com esse aluno para saber as habilidades dele, né? Vamos fazer essa avaliação de habilidades, né? Daí a gente tem as categorias, né? A gente tem habilidades cognitivas, né? Que a gente tem atenção em sala de aula, interesse no ambiente, concentração nas atividades, memória auditiva, visual e sequencial, raciocínio lógico, matemático, sequência lógica dos fatos, interesse por objetos, exploração adequada dos objetos, comparação, associação e classificação, abstração, discriminação visual, auditiva e tátil, organização, noções de autopreservação. Lucas, vou ter que fazer uma coisa de cada vez, uma por uma. Não, numa tacada só dá para vocês fazerem muitas dessas avaliações aqui. Por exemplo, atenção em sala. Será se o aluno consegue prestar atenção no que eu estou falando? Será se ele não fica assim no mundo da lua? Será se ele não perde a atenção rápido? Será se ele consegue se concentrar, né, com perguntas simples, com coisas simples que vocês perguntam e mandam para ele? Vocês já podem ver isso daí. Será se o aluno tem memória auditiva? Se eu falar uma coisa para ele, por exemplo, uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, será se o aluno vai se lembrar dessa mesma sequência que eu falei, na mesma ordem? Será se ele tem memória visual, né? Se eu mostrar uma imagem para ele e depois tirar e pedir para ele descrever, será se ele sabe? Isso aí dá para vocês fazerem em atividades muito simples, né? Raciocínio lógico, sequência lógica de fatos. Ah, eu vou contar uma historinha com começo, meio e fim. Aí vocês pedem para esse aluno repetir essa história. Será que ele consegue dizer todinha do mesmo jeito do começo ao fim? Né? Isso daí dá para vocês avaliarem e já vão marcando um xizinho em cada habilidade dessa daqui, né? A gente também tem habilidades metacognitivas, que são habilidades um pouco mais conceituais, por assim dizer. A gente precisa de mais raciocínio para executar essas atividades, que é utilização de estratégias, né, para adquirir, organizar e utilizar um conhecimento. Como é que vocês podem trabalhar isso daqui? Ah, vocês podem dar um joguinho para a criança. Será que essa criança consegue desenvolver, consegue resolver aquele joguinho, né? Será se ela tem planejamento? Será se ela sabe fazer estratégia? Será se ela sabe avaliar? Né? Isso daqui, por exemplo, com um jogo de labirinto, né? Com um joguinho de montar peças, vocês conseguem fazer com a criança, muito fácil, né? Executar correções, julgamento adequado das situações, né? O que é esperado para a criança fazer, o que é que não é esperado, sabe? Habilidades interpessoais e afetivas. Se essa criança consegue se relacionar bem com outra, né? Se é uma criança mais caladinha, se é uma criança muito que fala pelos cotovelos. Se essa criança tem uma autoestima boa, né? A gente sabe que tem aquelas crianças que são bem envergonhadinhas, tem aquelas crianças já que são bem para frente demais, né? A gente também tem que saber ver como é que eu vou usar isso daqui ao meu favor, né? Se essa criança ela coopera, se ela tem um humor boa, se ela é agressiva, né? Tem algumas crianças que são agressivas mesmo, pode chegar a morder, a se morder, né? Se essa é uma criança tímida demais, ou se ela toma iniciativa. Por exemplo, se vocês perguntarem uma coisa para essa criança e ela responder de boa, vocês vão ver que ela tem iniciativa, ela tem motivação, né? Ela não é uma criança tímida. Mas aí a gente já tem também esses alunos que têm essa timidez, que são aqueles alunos mais caladinhos, mais quietinhos, né? E a gente até pode pensar muitas vezes, né, se esse aluno sabe ou não, só de ver essas coisas. Se o aluno consegue seguir regras e rotina, né? Se ele olha nos olhos das outras pessoas, né? Isso é muito importante para quem vai trabalhar com aluno com autismo, né? Será se o aluno consegue ver ali no meu olho? Será se ele não consegue, né? Vocês podem avaliar isso aí também. Se ele tem iniciativa social e tudo. Aí a gente também tem habilidades comunicacionais. Se o aluno responde, por exemplo, se vocês chamarem ele, ô fulaninho, tá me ouvindo? Aí se ele responder, né? Se ele compreende o que vocês estão falando, né? Tem alguns alunos com algum tipo de deficiência
que não vão entender. Vocês vão precisar repetir, repetir, repetir 35 vezes para poder esse aluno entender, né? Se esse aluno ele fala palavras inteligíveis, né? Tem algum aluno, dependendo da deficiência, que ele também não consegue falar, né, direito. Ele fala ou muito rápido, ou muito devagar, ou com a língua embolada, e pode ser difícil também para o mediador entender isso daí. Né? Se ele realiza muito esforço para se comunicar, ou se tem correspondência entre pensamento e fala. Por exemplo, se o que o aluno fala para vocês, se faz sentido ou se não faz sentido. Isso também é bem fácil de vocês identificarem com situações, com coisas muito simples, né? Daí a gente também tem atividades motoras e psicomotoras. Eu não estou falando de todas, viu, pessoal? Porque eu vou passar esse documento para vocês, como eu disse, vocês vão poder ler e vão poder olhar tudo bem direitinho, certo? Habilidades motoras e psicomotoras. Se o aluno consegue ficar sentado na cadeira, se ele só rola ou engatinha, né, se ele se arrasta, se ele anda com apoio, se ele corre demais, pula, se ele cai com frequência, se é uma criança estabanada e tudo, né, se ela consegue ficar equilibrada em pezinha, né, isso tudo dá para vocês verem. Se ele tem dominância manual na esquerda ou na direita, se opa, alguém tá falando? Não, né? Se ele consegue pegar no lápis, né? Tem criança que pega o lápis bem assim, ó, no meio, sabe? E não consegue pegar e faz só assim, ó, e risca e uns rabiscos bem grosseiros e tudo. Aí ele não tem coordenação motora fina, né? Se ele consegue ter coordenação motora fina, por exemplo, para abotoar, né? Ou para amarrar sapato, isso aí vocês podem perguntar para os pais. E essa habilidade aqui é uma habilidade muito importante também, né? Que vocês vão precisar avaliar com o aluno de vocês, que é habilidades do cotidiano. Se esse aluno consegue se alimentar, se esse aluno consegue usar os esfíncteres, né? Se ele consegue fazer xixi, se ele consegue fazer cocô sozinho, né? Se ele consegue se vestir e, por fim, as habilidades acadêmicas, né? Que é o que esse aluno sabe de verdade. Ah, Lucas, estou aqui aprendendo, o professor regular está passando expressões numéricas, né? Eu vou fazer para o meu aluno, se esse meu aluno não sabe nem os números, os numerais ainda, não, né? Mas vocês vão mostrar os números para ele, vocês vão mostrar as operações numéricas para eles, né, para que eles possam já ter esse primeiro contato e tudo, vocês vão aprendendo e vão ensinando, né, a esses alunos uma coisa de cada vez, né? Daí, o PEI, ele tem uma coisa que é muito importante e muito interessante, que é a flexibilização curricular, né? Que, por exemplo, o professor está passando lá assunto tal, tal e tal, vocês não podem ou não devem, nem devem, né? Passar o mesmo assunto do mesmo jeito que o professor está passando, porque não dá, né? A gente tem algumas propostas, que é a flexibilização curricular. Dentre elas, a gente tem a adaptação curricular, né? Que vocês vão adaptar essas atividades de acordo com a necessidade do aluno, né? A gente também tem a flexibilização do currículo, né? Ah, por exemplo, a escola trabalha assim, 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 desse jeito, né? O aluno tal tem deficiência tal, ele não consegue acompanhar o currículo da escola, então esse currículo tem que ser adaptado, né? Mas isso já é mais para as atividades dos coordenadores, né? Aqui são as finalidades da flexibilização, como eu falei para vocês. Aqui são os tipos de adaptação. Não vou falar muito, porque a gente ainda tem outras coisas para falar. Já são 3h10, senão não vai dar tempo. Mas lembrando, vou passar esse conteúdo para vocês, né? Para que vocês possam, né, ter acesso e ver e ler isso daqui, que é muito importante também, né? Vamos lá agora conhecer um modelo
de PEI, né? Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Eu mostrei para vocês aquele outro documento, né, do que tem que ter no PEI. Vocês vão fazer com a folha de rosto, a capa, tudo bem bonitinho. E aqui a gente tem um modelo de proposta, né, de planejamento de aula, né? O que é que vai ser trabalhado com esse aluno. Vocês veem que aqui tem um espaço para o nome da escola, né, o nome do aluno, o ano, a série, né, a equipe de elaboração, quem está elaborando, se é só o mediador, ou se é o mediador junto com o professor regular, ou se é o mediador junto com a coordenação escolar, né, e o período de elaboração, né, foi elaborado para o mês de maio, então vocês vão trabalhar isso no mês de maio, certo? Daí, a gente tem as áreas de habilidade que eu falei para vocês, né? Todas aquelas áreas, ó, habilidades motoras, atividade física, opa, peraí. Habilidades da vida diária, habilidades sociais, habilidades de recreação e lazer, habilidades profissionais. Ah, isso aqui, não. Pronto. Daí, como é que vocês vão utilizar esse PEI, né? A partir disso daqui, vocês veem que a gente tem três áreas, né? Ó, inteligências e metas, metodologia e recursos didáticos e avaliação. Vamos dizer que o professor regular está trabalhando as vogais ou então separação de sílabas, né? Aí vamos dizer que vocês querem trabalhar isso junto também. Vamos dizer que vocês têm um aluno que ele consiga desenvolver, consiga aprender, né? Aí aqui vocês vão colocar qual a inteligência que vocês vão desenvolver, né? Qual a habilidade, né? A metodologia, vou trabalhar com atividade tal, vou trabalhar com vídeo, vou trabalhar com massinha, vou trabalhar com áudio, com outra coisa, né? Vocês sempre vão colocar quais as metodologias que vocês estão trabalhando. E, por fim, a gente tem a avaliação, né? Que é o registro de situações significativas para o desenvolvimento desse aluno. Se o aluno está conseguindo ou não, né? Isso também é muito importante para que vocês possam manter esse controle. Daí a gente vem com outro ponto muito importante, outra questão, que muitos mediadores fazem, né? Principalmente os mediadores de primeira viagem. Lucas, eu preciso fazer prova com o meu aluno? Não, né? Vocês não precisam fazer prova, porque o professor regular é quem vai ver isso daí. Vocês podem e vocês devem fazer uma avaliação qualitativa, né? O que é isso? Vocês vão avaliar as qualidades do aluno. Vocês vão avaliar as habilidades que eu acabei de falar para vocês e que tem aqui no PEI, né? E vocês vão fazer, por exemplo, eu vou programar aqui, vou fazer meu plano de aula para uma semana, né? Então a gente vai trabalhar as letras. Alguém está querendo entrar aqui, deixa eu. A gente vai trabalhar as letras do alfabeto durante uma semana, né? Então a gente vai preencher aqui. Como é que eu vou trabalhar isso daí? Com atividade tal, tal e tal. Quando chega no final da semana, aí eu faço essa avaliação. O aluno conseguiu desenvolver isso, isso e isso. O aluno não conseguiu desenvolver. O aluno teve dificuldades, sabe? Para que vocês saibam até onde está esse aluno, o que é que esse aluno pode aprender, o que é que esse aluno não pode aprender, certo? Isso é muito importante também. O que mais? Deixa eu olhar aqui. Os coleguinhas querem falar? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem Cícera Leite, tem alguma dúvida aí? Cicinha, ela quer falar aqui. Cadê Cicinha? Oi, Cicinha. Vai, Levantou a mão. Cicinha. Liga o microfone, Cicinha. Eu esqueci de apagar a mãozinha. Muito bem. Pois vamos lá. Antes de passar para
eu acho que as meninas vão falar também. Lúcia tem um vídeo, ela trouxe 2 vídeos para eu apresentar para vocês. Né? Antes de passar esses vídeos, eu vou mostrar alguns modelos de atividades que a gente trouxe para vocês e a gente vai disponibilizar no Drive, né? Que é outra ferramenta de tecnologia aí que vocês vão poder utilizar para mostrar e desenvolver e para baixar essas atividades com os alunos, tá? Carlinha vai falar também muito sobre essa questão das atividades e tudo, né? Eu vou só dar uma pincelada, só mostrar para vocês por cima que a gente tem atividade, um montão de tipo de atividade, né? Que é, por exemplo, a gente tem atividades conhecendo as letras, atividades com letras, conhecendo os números, operações e formas, cores, emoções, corpo humano, profissões, coordenação motora, jogos e alfabeto cursivo, né? Vamos aqui, deixa eu abrir para vocês verem mais ou menos como que é. Espera aí, viu? O computador tá travando um pouquinho. Pronto, ó. A gente tem algumas atividades que vocês podem fazer. Esses arquivos são todos em PDF. Vocês podem imprimir, vocês podem cortar, vocês podem xerocar, né? Porque aí vocês podem trabalhar junto com o aluno. Por exemplo, ó, dá para fazer cortagem, colagem, isso daqui, dá para fazer jogos, né? Dá para vocês adaptarem isso daí e trabalhar com essa criança, né? E a maioria dessas atividades vocês podem trabalhar com a maioria das deficiências, né? Lembrando que cada caso é um caso e que tem deficiências que não vão conseguir trabalhar com essas atividades aqui, mas muitas das deficiências podem ser trabalhadas essas atividades, né? Por exemplo, ó, deixa eu diminuir mais aqui. A gente tem aqui, ó, para seguir a orientação ó, de como fazer a letrinha, ó, tem por bolinha, vocês podem trabalhar isso aqui tudo com a criança, né? Caneta, giz de cera, cola, dá para trabalhar, certo? Deixa eu botar de outra área aqui. Por exemplo, aqui, ó, das emoções. Ó, essas atividades aqui eu achei muito bacana, né? Trouxe para vocês também, porque é muito importante que vocês possam trabalhar esse ponto de emoções com a criança, né? Porque para ela poder identificar e ela poder saber trabalhar essas emoções também dela, né? É muito difícil, às vezes, para a criança, tanto para a criança regular, quanto para a criança com algum tipo de deficiência, é sempre muito difícil trabalhar emoções, né? E aqui a gente tem várias atividades, né? Ó, são 17 atividades que vocês podem trabalhar para trabalhar as emoções com essas crianças, certo? Deixa eu ver. Carlinha, tu quer falar? Sim, Lucas, não só para contribuir aí com a tua fala, que você já falou muito bem, já explanou muito bem aí o tema. É a questão que a professora, eu achei muito legal a participação da professora, se eu não me engano é Cícera o nome dela, Uhum, é isso? Confirma? uhum. É Cícera, né? Pronto, no momento que ela traz Pode chamar Ceci. sim, sim, é isso. Então, é muito importante o primeiro contato com os pais, né? Perguntar aos pais como é essa criança, né? Quais são os interesses, o que é que ela mais gosta de fazer, né? E aí, com essas informações, você vai tendo muito mais elementos, né, que vão estar te ajudando e te auxiliando no trabalho dessa criança. Eu acho que é de suma importância o primeiro momento ter essa conversa com os pais, né? E eu acho importante também é, utilizar sempre materiais que sejam de interesse da criança, né? Sabemos também que é muito Isso é muito importante, esqueci de importante. falar. Trabalhar também em períodos curtos de atividade, né? Não colocar muita atividade extensa, né? Então, eu acho assim, que uma atividade muito extensa
dependendo do nível, né, de graus, por exemplo, uma criança autista, né, dependendo do nível de grau dela, então acho que se você colocar uma tarefa assim que iniciar muito difícil, talvez ela possa se frustrar, né, sem saber o que fazer. Então, ela fez a atividade, usa uma brincadeira, né? Usa a criatividade. Eu acho que isso é de suma importância também. E trabalhar sempre apoiando a sua fala com uma figura. Por exemplo, uma criança autista, né? Tanto autista como outros, dependendo dos casos também. Eu acho que isso vai ajudar a compreensão dessa criança. E é muito importante se o professor, né, eu estou falando de criança autista, eu estou dando um exemplo. Se você usar com essa criança no momento da atividade, né, tá utilizando uma imagem para estar apoiando a sua fala, né, eu acho assim de suma importância. E Verdade demais. Né, Carlinhos eu falou acho um que ponto aí que eu tinha até isso, o esquecido. desenvolvimento. Pode falar, desculpa. Oi, Lucas, Oi? você falou? Não, não, eu ia só complementar, né, que da tua fala que tu disse que é sempre muito importante. Uma estratégia muito boa para os mediadores é conhecer os personagens que o aluno gosta, Sim, né? Como tu falou. Ah, é o isso aluno, mesmo. meu aluno gosta de Bob Esponja, né? Daí vocês podem adaptar, fazer as atividades, colocar imagens do Bob Esponja, trazer as letrinhas, né, do formato do Bob Esponja, né, para que tudo isso chame a atenção desse aluno e esse aluno possa desenvolver, né? Isso é muito importante e ajuda demais a facilitar isso daqui, né? Lilian está perguntando Aí, aqui. Lucas, eu acho também assim o uso de pistas visuais, né? Por exemplo, uma Aham, criança autista. Eu acho muito utilizado na intervenção comportamental com as crianças autistas, né? E tem dado um resultado muito positivo, né? E que é de suma importância também. Então, é, um exemplo, né? Utilizado, você pode, como o Lucas acabou de falar, você pode pegar a criança, ela gosta dos três porquinhos. Então, como é que eu vou contar a história dos três porquinhos, né? Era uma vez, né? Aí coloca os três porquinhos, né? Usando sempre, apoiar sempre sua fala nessas pistas visuais, né? Para que a verdade. criança ela possa compreender melhor através dessa associar, né, as palavras com as fichas visuais, né? Eu acho que é de suma importância. Você pode fazer um cartão com essas imagens, contar a historinha dos três porquinhos. Da mesma forma, vai trabalhar a matemática, né? Utiliza essas pistas visuais com números, né? Eu acho de suma importante. Verdade demais. Né? E Lilian também trouxe uma eu, pergunta aqui que é muito sim, interessante também, né? Pode falar, Carla, depois eu falo. não, ia só falar da rotina dessa criança, É né? Porque é de suma verdade. importância tanto os familiares como o professor, né, mediador, trabalhar a rotina com essas crianças autistas. Porque nós sabemos que o uso da rotina é uma estratégia de suma importância para as crianças autistas e para outras também que tenham apresentar algum transtorno, que pode ajudar na orientação em casa, como também na maneira como a professora irá conduzir a sua aula. Verdade, Lembrando verdade. que a previsibilidade se faz importante para diminuir comportamentos inadequados também, né, dessas crianças ou dificuldade na compreensão de algumas tarefas propostas à criança. Então, Verdade demais. eu acho que precisamos de organização para as funções e tarefas em casa, né, dessas crianças. E a necessidade de se organizar de algum modo. Então, para introduzir o uso da rotina em casa, eu acho que, primeiramente, né, a família ela deve fazer uma lista contendo todas as tarefas que irá ser realizada no dia a dia dessa criança. E aí a professora ela pode fazer juntamente com essa criança, né, utilizando, como eu falei, as pistas visuais,
né, os cartões, a rotina é em cartões, que são essas pistas visuais, que deverá ser colocada em um lugar de modo que esteja sempre acessível a essa criança e organizado na ordem de execução do dia a dia. Um exemplo, por exemplo, hoje meu filho vai acordar, arrumar a cama, trocar o pijama, escovar os dentes, tomar o café, e aí conforme as atividades elas vão sendo realizadas, os cartões eles vão sendo retirados, né, da lista de proposta da rotina desta criança. Da mesma forma, nas atividades que a professora estiver trabalhando com essa criança. E aí, e aí deve estar mostrando, né, essa criança que se realizou aquela atividade e que está sendo removido. Lucas? Oi, Carlinha? E que está sendo removido aquele cartãozinho, né, podendo ser guardado em uma caixinha com a palavra acabou. Eu acho que assim, é de suma importância porque vai fazer com que essa criança, né, essa rotina, ela propõe a segurança, a organização, né, ela baixa a ansiedade, ela vai organizar essa criança e ele vai conseguir saber tudo o que vai acontecer e executar durante o seu dia, né, a sua rotina. Eu acho que isso também é de fundamental importante o professor trabalhar juntamente com a família a rotina dessa criança. Muito bem, muito bem. Deixa eu só comentar. Boa tarde. Eu só quero, assim, Boa para não perder aqui tarde. meu raciocínio. Meu nome é Terezinha e eu gostaria de sugerir até, porque até não é minha área a psicologia, mas para que seja, assim, padronizada essa questão da entrevista. Eu sei que não tem modelo de bolo, mas, por exemplo, eu tenho uma entrevista com os pais, né, para responder aqueles quesitos que vocês já sugeriram aí. Então, não seria interessante a Secretaria de Educação criar uma fichazinha, lógico, com os psicólogos, porque nós não, assim, eu pelo menos, eu não tenho o conhecimento psicológico, lógico que tem o CID, a gente vai atrás, a gente estuda, a gente vai procurar de melhor forma. Mas não seria interessante uma elaboração de uma entrevista, seja padrão ou não, de acordo com o CID ou não, para que a gente tenha, para que a escola tenha em mãos essa entrevista, para que um professor possa fazer essa entrevista junto com os pais? E a gente ter mais essa documentação escrito em uma pasta? Pronto, essa dúvida de Terezinha é uma dúvida muito boa, né? No caso, essa ficha, né, que poderia ser elaborada, né, eu sempre gosto de deixar muito ao critério do mediador, justamente por conta que vai muito como tu falou, né? Depende do CID, depende do tipo de deficiência do aluno, né? Por isso que eu gosto muito de deixar mais livre para o mediador, né? Vocês não precisam fazer. Deixa eu abrir aqui de novo. É esse? Não, deixa eu fechar esse aqui. Vocês não precisam seguir assim muito criteriosamente aqueles pontos na forma que eu passei para vocês, mas como eu falei, né? Dá para vocês avaliarem isso daqui, é isso? De uma forma muito simples, né? Com essas atividades. Por exemplo, vocês podem tirar uma tarde na semana que vem para conhecer esse aluno, né? Daí vocês podem imprimir esse modelinho aqui que eu trouxe para vocês com essas habilidades, né? Daí vocês, a partir da fala da conversa que vocês vão tendo com o aluno e com os pais, né? Obviamente vocês vão falar com os pais,
vocês já podem ir marcando isso daqui. Por exemplo, se o aluno presta atenção, né? Ah, estou falando aqui com ele, pipipi, nananana, e se o aluno consegue sempre prestar atenção, vocês vão marcando cada uma dessas habilidades aqui, né? E vão fazendo de uma forma bem lúdica, né? Não precisa vocês também fazerem tudo num dia só. A gente sabe que é muita coisa, né? Tem as habilidades cognitivas, metacognitivas, interpessoais e tudo, né? Vocês vão fazendo aos pouquinhos, né? Para que vocês possam conhecer esse aluno, né? O trabalho também com crianças com deficiência, ele é sempre um pouquinho mais demorado, por assim dizer, porque é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai fazendo sempre um pouquinho de cada vez, né? E a partir desse pouquinho, vocês vão conseguindo conhecer mais essa criança, vocês vão saber mais como é que ela funciona, né? E os padrões dessa criança. E a partir disso, vocês vão fazer, ó, tem mediador que já trabalhou por mais de um ano com uma criança, né? E quando a criança começava a fazer alguma coisa, esse mediador já sabia o que era. Não, ela quer isso, quer fazer aquilo, ela aprende desse jeito, sabe? Vocês vão pegando essa manha, por assim dizer, né? A partir do contato, do convívio com essa criança, tá? Não precisa também fazer tudo assim de uma forma muito criteriosa para que isso também façam com que vocês se prendam só a SP, tá bom? Tem uma dúvida também muito importante aqui que Lilian colocou. Cadê? Deixa eu procurar aqui, ó. Como se dará essas mediações na prática? Sabemos que tem alguns alunos especiais que não têm acesso à internet, como também nenhum membro da família com habilidade para acompanhá-los de forma remota. São realmente situações bastante difíceis nesse processo de mediação. Esse é um ponto muito importante que Lilia falou, eu tinha até esquecido também, olha só, né? Quando o aluno não tem acesso à internet, né, o professor, o mediador, ele precisa ir na escola, imprimir as atividades e levar para casa do aluno, né? Ver se vocês conseguem ir uma vez na semana, para quem consegue, por exemplo, tem algum aluno que vocês estão, por exemplo, eu moro no Brejo, o aluno que eu mediu mora na Lagoa do Mato, então mora lá no deserto, né? Não tem como eu ir da minha casa lá para uma escola muito longe para fazer isso, né? Aí vocês vão preparar a atividade, vocês vão mandar a atividade para a escola, né? Já que é o lugar mais próximo do aluno, e vocês deixam lá para o pai buscar, ou então ver se a escola consegue levar essa atividade para o aluno, né? É sempre muito importante nesses casos que o aluno não tem acesso à internet, que mesmo assim vocês possam desenvolver o trabalho, certo? É, A Adriana também colocou, não seria bom ter uma sequência de atividades para facilitar esse acompanhamento e evolução do desenvolvimento deles? Pronto, seguindo a proposta de rotina que Carlinha falou. Pois é, essas atividades, né, são essas atividades que a gente vai disponibilizar para vocês. Lembrando que essas atividades, elas também não são, vocês não precisam só utilizar elas, tá? Vocês podem adaptar da forma que vocês conseguirem, né? Fica também muito livre para vocês, porque essas atividades que a gente traz são uma sugestão, né, para vocês trabalharem. Ah, mas, ó, Lucas, tem uma atividade aqui que tu mandou que não dá de jeito nenhum para trabalhar. Não, pois não precisa não trabalhar, né? Vocês vão adaptar da forma que vocês conseguirem, tá? Para que vocês vejam esse desenvolvimento, né? Uma dúvida, Josefa Tavares dos Santos. Tenho alguns alunos que não sabem ler nem escrever e então estou trabalhando o processo de alfabetização. Só que algumas mães reclamam pelo excesso de atividades que a criança terá que fazer, porque tem as que eu envio e as da professora regular, mesmo as minhas sendo mais pontuais, respeitando o tempo e as limitações da criança. É necessário que a criança entregue todas as atividades. Como se dará a análise das devolutivas e participação? Menino, que pergunta mais bonita, né? E é uma pergunta também muito frequente, né? Como é que eu vou fazer para receber a devolutiva dessas atividades? Né? Josefa botou aí de uma forma muito, né, muito precisa, e é justamente isso. Todas as atividades que vocês passarem, por isso que ó, só é uma vez na semana que o mediador vai trabalhar, vai desenvolver essas atividades, né? Vocês podem passar uma atividade, duas atividades, como Carla falou.
Vocês não precisam passar, assim, 35 atividades para esse aluno, porque a gente sabe que esse aluno não vai render. Mesmo no caso que seja, por exemplo, eu estou trabalhando alfabetização com o meu aluno, né? Vocês passam atividades poucas, né? Que vocês saibam que esse aluno vai dar de conta, vai conseguir fazer, né? E vai conseguir devolver para vocês. Como é que é feito esse processo de devolutiva? Alguns alunos, né, eles enviam a atividade de volta para o mediador pelo telefone, pelo grupo. Alguns alunos, alguns pais, né, tiram uma foto da atividade e mandam, ou então alguns pais deixam a atividade na escola para que o mediador possa buscar lá depois, né, no final do ano, no final do semestre, para ter essas devolutivas, né, como uma prova, né, do que foi desenvolvido no trabalho de vocês, certo? Muito que bem. Antes da gente abrir no caso, cada aluno será mediado uma vez por semana, ok? Isso, Lilian, né? Como eu falei, a maioria das escolas, uma vez na semana, tem algumas escolas que pedem 2 vezes na semana, né? Aí vocês podem gravar essas aulas, vocês podem desenvolver essas atividades, certo? Deixa eu mostrar aqui uns vídeos que Lúcia me mandou, que também são muito bacanas, aqui, para vocês verem, certo? Eu só não sei se vocês vão Lucas, conseguir. Opa, Lucas, oi. se você quiser que a gente vivencie uma dessas atividades e depois jogar as outras no. Porque uma delas é justamente a rotina, como se trabalha essa rotina, trazendo as imagens, que também podem ser, como já foi falado, acho que foi Carla, pode ser adaptado com as atividades da escola. Vai ser bem mais prático para aquela criança, ela ter uma rotina daquelas atividades, sendo colada, de uma maneira bem calma, para que não deixe ela estressada. E a outra é justamente trabalhando com a psicomotricidade, 4 exercícios que vai trabalhar o cérebro, né? Hum, E aí a gente pode fazer uma dessas atividades aqui, para eles verem, né, os professores, e aí uhum. ser jogado lá no grupo, para que eles absorvam com mais precisão, né? Muito bem. Você sabe, se der tempo, a gente vivencia uma delas aqui. E se não, você joga aí, porque eu acho que é extenso. Eu ia até te dizer, porque tu já me mandou vários vídeos, né, de sugestões de atividades. Manda esses vídeos também no grupo dos mediadores, que com certeza eles vão poder aproveitar muito, né, as dicas que tu trouxer, né, para eles, e vai ser muito bom, né? Manda sempre lá no grupo e tudo, porque aí eu já abro agora para as dúvidas que eles tiverem, aí a gente vai comentando. Pode ser? Uhum. Pode ser. Maravilha. Pois, vamos tacar fogo Adriana, agora. Adriana Santos levantou a mão aí, Lucas. Muito que bem. Adriana, onde está você? Adriana, deixa eu fechar aqui. Lucas, cortou um pouquinho, eu não entendi. Eu posso falar agora ou deixa para depois? Pode sim, Adriana, né? A gente já estava lhe solicitando aqui para você falar a sua dúvida. Tá. Lucas, eu acho muito interessante essa proposta de rotina, porque, assim, pela experiência que nós já temos, o trabalho com a educação infantil, por exemplo, nós seguimos uma proposta de trabalho, né? No Uhum. fundamental também, o professor, ele trabalha com a planilha, então ele tem a sequência de atividades. Em relação aos professores mediadores, se tivesse essa rotina para seguir, tipo essa planilha de trabalho, Lucas, ficaria mais fácil para eles e também para nós coordenadores que fazemos esse acompanhamento, Pronto. né? Porque é interessante que nós que estamos na coordenação façam esse acompanhamento com o professor, porque eles precisam
e facilita para que na hora do planejamento a gente possa estar planejando e tendo certeza daquilo que a gente está fazendo. Até Pronto. porque, na realidade do Afonso, por exemplo, eu tenho diversos casos, são 15, aqui no Polo, deixa eu falar nível Polo, né, porque esse ano nós fizemos assim, nós coordenadores nos unimos e estamos trabalhando, fazendo as orientações para os professores, todas as coordenadoras das escolas do Polo Serra. Então, se tiver essa sequência, fica mais fácil para que a gente possa estar fazendo o acompanhamento e vendo também o desenvolvimento, né, da criança, Lucas. Então, Muito facilitará bem. mais. Isso é muito interessante, sabe, Adriana? Essa rotina, essa sequência de atividades, elas vão ser feitas justamente no PEI, né? Naquele quadro que eu mostrei, né, para vocês que a gente vai disponibilizar, onde tem, por exemplo, eu vou trabalhar uma semana com um aluno, por exemplo, agora de segunda a sexta, né? Vamos dizer que eu vou trabalhar, deixa eu abrir aqui o calendário, pronto, do dia 19 até o dia 23. Vamos dizer que eu vou trabalhar com esse aluno é, alfabetização, né? Aí o professor mediador vai fazendo esse planejamento de aula, seguindo o PEI, né? O que é que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado, as atividades que ele pode pegar daquelas sugestões que a gente vai enviar, né? E vai fazendo esse planejamento de aula. Daí ele pode pegar, né, o plano de aula do professor regular para ver o que é que está sendo trabalhado, se dá para ele aproveitar alguma coisa, né? Aí o próprio mediador vai fazendo esse plano de aula, essa sequência, essa rotina de atividades para ser desenvolvida. Aí, ao final de cada ciclo, por exemplo, ó, vamos trabalhar aqui uma semana, né? Aí, no final de cada ciclo, ele vê, né, se foi satisfatório, se não foi, se precisa repetir, se precisa melhorar, né? Só Lucas, uma. Tu quer terminar, Adriana, para depois eu seguir teu raciocínio? Muito bem. rápido. Nós fizemos essa análise em relação à planilha, e aí disponibilizamos a planilha para o professor mediador. E aí, Aham. Lucas, a gente vê que dependendo da criança, não dá para seguir praticamente nada. E muitas Uhum. vezes tem atividades que dá para adaptar, tem conteúdos que dá para fazer adaptação, outros não. Como Lília citou anteriormente, a maioria são para alfabetizar, né? Uhum. Então, assim, qual o medo que muitas vezes a gente sente de não estar fazendo o encaminhamento correto, de estar fazendo a orientação correta, né, para o professor. Então, é importante ter esse acompanhamento de vocês, esse apoio de vocês, e eu vou logo dizer, viu, eu gosto muito de aperrear. Tem que Então, aperrear eu mesmo. posso estar ligando para vocês, quando eu sentir dúvida, eu vou ligar mesmo. Aí, Uhum. outra coisa, Lucas, aqui, só para me terminar, é com relação ao plano de aula. Eu me recordo que, ano passado, nós fizemos uma adaptação do plano de aula do professor titular para o professor mediador. Aí, depois, vocês Isso. disponibilizaram o outro, que foi bem mais prático. Estava bem semelhante com o que a gente já havia feito, mas o de vocês teve uma prática foi bem melhor. Então, assim, a gente pode fazer a adaptação do Pode. plano de aula do professor, ou vocês vão disponibilizar Pode, outro? pode e deve. Vocês podem sim, Pronto, né? eu tá joia. Eu ia até te Uhum. perguntar, se tu ainda tiver esse modelo, né? Porque meu computador também, eu resetei ele, apagou tudo. Se tu tiver, manda para mim, que aí eu já mando no grupo dos mediadores. Para quem não tiver, né, esse plano, que aí eu já mando também para eles vão ver. Porque, ó, a Margarida também comentou, fez um comentário também. Eu acredito que essa planilha seguindo um modelo é mais complicado, justamente por se tratar de um plano individualizado, já que características dos alunos são necessariamente atendem às especificações de cada série. Por isso que justamente vocês precisam fazer essa adaptação, né? Vocês não vão É. seguir o que o professor regente está fazendo, né? Vocês sempre fazem essa adaptação, como a Adriana trouxe, né? É por Uhum. isso, Lucas, Ah, que minha preocupação é assim, não é a questão de padronizar, mas todo mundo, todos os professores que trabalham com os alunos especiais, falar a mesma linguagem, lógico, de acordo com o CID. Por quê? Eu penso dessa forma. Se tiver uma coisa,
porque a característica que Jaqueline e Juscelio deu à Secretaria de Educação foi justamente essa, de organização, né? Organizou o que estava pendente, que também não era tudo que estava pendente, mas organizou, deu uma boa organizada e direcionou. Bom, na educação, para a gente não ficar, assim, não é boiando, mas para a gente não ficar à parte ou em anexo, a gente também tem que organizar como eu ainda insisto nessa parte de uma entrevista, de ser uma entrevista com algumas perguntas, com 15 perguntas, padronizada, mais estruturada para a gente ter. Então, todos os professores que trabalham iam ter essa mesma entrevista. Esse documento que a Adriana falou, que é de suma importância, também a gente ter. Sabe por quê? Que isso facilitaria? A gente nem ficava em anexo e a gente veria, no futuro próximo, lógico, a gente veria uma estatística. Quantos alunos especiais nós temos no município de Brejo Santo? Quantos alunos com CID tal, CID Y tem? Porque isso aí, para o futuro próximo, quem estuda, né, os professores que vão estudar, que vão se especializar em mestrado aí na psicologia, eles podem até usar a realidade do Brejo, fazer um paralelo da realidade do Brejo com a realidade do Crato, em alunos especiais, saber porque tantos alunos com a população tal, população X, tem tantos, porque aqui a gente tem um município bem pertinho, que é a Baiara. Uma vez eu fui ver o trabalho de pessoas especiais, eu nunca vi tanta criança especial numa cidade tão pequena, num município tão pequeno. Mas encheu a Praça da Baiara. E isso há 20 anos atrás. Então, isso que eu estou tentando dizer, amarrar alguns nós, entendeu? Para a gente ter um documento que diz, olha, não tem educação infantil, não tem educação fundamental, tem esses alunos da educação especial, que eles não são anexos, eles são pessoas importantes, os professores que trabalham com eles também têm a mesma importância dentro do sistema, como os psicólogos, e aí vai. Obrigada. Muito bem. Pois então, eu já achei aqui um modelo dessa entrevista mais estruturada. Vou mandar agora no grupo, né? Porque vai facilitar para vocês também, até, por exemplo, para vocês conhecerem a história do aluno e tudo, né? E ela é bem estruturadazinha, né? Ela é bem completa, né? Tem tudo, desde identificação, antecedentes, gestação, condições do nascimento, conduta, comportamento da criança, alimentação, desenvolvimento, manifestação e sintomáticas, sociabilidades, doenças, bem completa mesmo. Vou mandar lá no grupo, que aí vocês podem ver também e decidir se vocês querem utilizar ela, né? Porque aí vai facilitar muito o trabalho de vocês, certo? Deixa eu mandar logo lá, tá? Lucas, Oi? Essa semana, aqui no Polo Serra, nós fizemos já essa entrevista, a gente, para não entrar já com atividades para as famílias, aí as meninas, a gente propôs para as professoras elas fazerem a chamada de vídeo às famílias. E aí nós pensamos em 3 perguntas que poderiam ser feitas para abrir um diálogo com elas. Quais as dificuldades da criança que a família percebe que a criança tem, em nível geral, né? Quais as dificuldades da família, no contexto geral e especificamente no acompanhamento das atividades que vão para casa, e quais as preferências das crianças, dos nossos alunos, do que é que eles gostam de fazer em relação à alimentação, os brinquedos, as brincadeiras. E aí, nesse contexto, começar a traçar um plano de trabalho para a semana. E aí, elas fizeram essa chamada de vídeo,
entrar em contato com todas as famílias, né? Quem tem 4 alunos, entrar em contato com cada família, e aí nós partimos a partir dessas 3 perguntas, para que pudesse, primeiro, a gente sabe que primeiro tem que fazer uma conquista com a família, né? Para poder conquistar o aluno. Então, se eu consigo conquistar o pai, a mãe, a família dessa criança, então vai ser mais fácil para que eu possa desenvolver um trabalho com todos de casa, né? Porque, na verdade, nós sabemos que nós precisamos da ajuda de todos. E voltando à questão aí desse plano que Terezinha TT falou, porque assim, Lucas, no infantil a gente pega aquela planilha, eu sei que é pedir demais isso que eu vou te dizer, mas eu vou te colocar o meu pensamento. A gente pega a planilha, aliás, pega a ação, aí aquela ação é uma sugestão, e eu vou planejar com o meu professor de acordo com a realidade, né, do meu aluno. No fundamental, eu tenho uma planilha de trabalho do mês todinho, e aí eu vou ter lá todas as sugestões de atividades, e vou desenvolver partindo de aquilo que está ali, e pessoas que tudo e está fazendo esse acompanhamento. Ai, Lucas, eu tinha pensado assim, numa proposta desse tipo, amarrada, não sabe, por vocês, da equipe. Talvez eu esteja pedindo demais, eu sei que você já explicou aí tudo, mas tá certo. E aí a gente pode pensar assim, não, mas são casos diferentes. Exatamente por isso, porque a gente tem o autista, nós temos os que têm deficiência física, outras mental, e enfim, são casos diversos. E o que nós sentimos mais dificuldade são com os alunos autistas e que não falam, né? Isso, a gente sabe que é mais difícil o trabalho. A aí, gente assim, vai... não seria uma proposta para amanhã, mas aí vocês analisar, pensar nisso, e aí poderia estar disponibilizando, meninas, isso aqui é para vocês trabalhar o mês. E dentro daquilo lá que vocês colocassem para a gente, nós iríamos pegar e iria trabalhar de acordo com a realidade de cada aluno, de cada escola. Que talvez eu esteja pedindo muito. Não, mas é não. só uma sugestão também. A gente vai olhar direitinho, né? Por enquanto a gente vai mandar. Enetina mandou uma dúvida aqui. Lucas, eu acho que com a planilha do professor não dá muito certo, porque não dá para adaptar quase nada, devido a ele não acompanhar. Seria muito bom adaptar, mas nem sempre é possível, devido a maioria estão sendo alfabetizados. Muito bem. A planilha do professor regente, vocês vão pegar, vocês vão ter acesso muito mais para ter essa ideia, sabe? Por exemplo, o professor está trabalhando tal conteúdo, com tal personagem, sabe? Vocês podem pegar esses pontos mais superficiais e trabalhar, por exemplo, no processo de alfabetização, com o aluno, pegar palavras, né, do que ele está trabalhando, sabe? Já para essa criança ter esse primeiro contato, que é justamente isso. Não dá para a gente trabalhar o mesmo conteúdo do professor regente, né? Mas aí a gente traria essa adaptação com alguns pontos, né? Que o mediador ia fazer para o aluno só ter esse primeiro contato, sabe? Para ele já ouvir, para ele já saber, né? Para ele ter essa noção maior do que é que está sendo trabalhado, por mais que não seja trabalhado o conteúdo propriamente dito, sabe? Mas vocês vão mostrar para ele de alguma forma, seja uma palavra, uma frase, uma figura, sabe, um texto. Neide Santos, trabalhei assim um ano passado de um texto e eu trabalhava história, tá vendo? É justamente isso, sabe? Vocês podem pegar algum trechozinho, alguma parte que dê para fazer a adaptação, né? Vocês não vão adaptar tudo, né? E nem vão passar tudo do mesmo jeito, como o professor está falando, né? Mas aí vocês vão falar. Terezinha, tu ainda quer falar ou não? Porque tua mão está levantada, a mão de Cícera está levantada também. Desculpa, eu esqueci De de baixar. apagar. Muito bem. Eu quero. Pois arrocha, Cicinha. É assim, com relação às planilhas, como Terezinha disse, para ser um trabalho em conjunto, eu acho que seria interessante se o grupo de mediadores tivesse as planilhas, assim como a gente tem nos grupos por área. Seria uma forma da gente ter acesso às planilhas também. Vocês pegariam as planilhas dos coordenadores de área e postariam
grupo de mediadores para a gente ter acesso, para pelo menos ter uma noção do que eles estão trabalhando. Isso é uma boa, né? Dá para a gente pedir para os coordenadores sempre enviarem, né, para os grupos, para que vocês tenham esse acesso, né? Aí colocaria de mediadores também. Tem um carro de som passando por aí, peraí, Rami, espera passar. Terezinha, Eita, eu esqueci. Tem alguém aqui mais que quer falar? Nayara Talassa, que não é Nayara Talassa, levantou a mão. Fala, baby. Socorro Inácio, né? A mãe dela. Socorrinho. Socorrinho. Posso A falar Rocha. agora? Pode? Olha, minha gente, eu ouvi tudo, né? Achei super interessante as contribuições aí de todos, né? E eu não sou mediadora, eu estou mediadora, né? É só nesse momento, enquanto nós estamos com essas aulas online, né? E eu acho que o principal de tudo isso aí é a gente trabalhar com esses alunos a competência do ouvir, falar, ler e escrever. Se a gente conseguir desenvolver bem no aluno esse ouvir, ele saber falar, o ler e o escrever, isso aí é tudo. Porque aí ele vai poder acompanhar as aulas do professor regular, né, da melhor forma possível. E outra coisa também, que eu sou professora de língua portuguesa, se você falar mais sobre língua portuguesa, né? Trabalhar tudo a partir do texto, né? Tudo que você for trabalhar, se você for trabalhar uma palavra, a palavra pato, por exemplo, você não trabalhar essa palavra isolada, e sim a partir de um texto. E esse texto não precisa ser um texto completo com introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pode muito bem pegar um parágrafo ou um período de um texto que o professor está trabalhando naquela semana, né, com a sua turma, e trabalhar a partir desse texto aí, trabalhar aquela palavra pato, que você vai alfabetizar, né? E assim sucessivamente, de acordo com o conteúdo que você vai trabalhar. Verdade, eu acho demais. também que matemática também é possível você trabalhar também a partir de textos, porque existem muitos textos matemáticos excelentes. Nós temos até livros paradidáticos de matemática muito bons, como temos também de história, de geografia, de ciência, né? A maioria dos professores só conhecem paradidáticos de língua portuguesa, mas não existem todas as disciplinas, né? Então, nós podemos fazer isso aí, incluir também o trabalho de um paradidático, escolher um paradidático que seja a nível daquele aluno, né? E trabalhar também isso aí. Existem diversas formas que a gente pode fazer, tentando pegar, né? Coisas, textos do professor regular. Eu acho isso aí muito importante, para ele não se sentir assim tão deslocado, né? Verdade. E eu acho também que é importante que a gente convença os pais, a convencer os alunos a acompanhar essas aulas do professor regular. Eu tenho são duas alunas. Uma, eu já conversei com a mãe, ela disse que ela consegue acompanhar, com dificuldade, mas consegue acompanhar a aula do professor regente, todos os dias. Já a outra não quer de forma alguma, né? E eu vou fazer o possível para convencê-la a fazer essa menina acompanhar, nem que seja para ela ir fazendo a leitura visual, né? As gravuras que o professor mostra, ouvir as histórias, né? Para não ficar totalmente alheio, porque um aluno de 5º ano, por exemplo, você vai alfabetizar, e passou só para alfabetizar aquele aluno, um aluno de 5º ano, aí o outono ele vai para o 6º ano, né? É como se fosse assim, um engano, eu acho que é como se fosse assim, um engano na educação. Verdade. E é aquilo, né? A gente não vai... a gente está trazendo todas essas opções para vocês, né? Vocês não vão trabalhar, enquanto mediador, tudo assim de uma forma muito criteriosa,
sabe? Como a gente está sempre falando para vocês, vocês vão ter que ver o nível da criança, se essa criança consegue desenvolver, se essa criança não consegue, né? A gente está trazendo todas essas informações, parece um tiroteio, né, de tanta informação, mas isso não significa que todas essas informações possam ser encaixar para o aluno de vocês, né? Pode ser que tenha um aluno que não consiga fazer nada, 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 né? Um aluno, por exemplo, que tem paralisia cerebral, né? Ele não vai conseguir desenvolver e tudo. Vocês vão trabalhar o que com essa criança, né? Vocês podem trabalhar. Lembra que lá no tinha atividades diárias do dia a dia, se o aluno consegue se alimentar, se o aluno consegue fazer as coisas sozinho, se ele tem autonomia, né? Vocês vão sempre trabalhar com as potencialidades do aluno, o que esse aluno consegue fazer, o que esse aluno não consegue fazer e o que ele pode aprender, né? A partir disso daí, vocês vão introduzindo os conteúdos de forma adaptada, de forma mais didática, né? Para que vocês vejam como ele vai desenvolver, vai aprender, né? Então, pegando E um outra gancho aí coisa, no que ela disse, pegando um gancho aí no que ela falou, de desenvolver a escuta. Sem o desenvolvimento dessa escuta, não acontece a aprendizagem. Então, a gente, como o Lucas diz aí, tem que respeitar a deficiência dessa criança. Nós temos criança que elas não obedecem a comando, elas não foram trabalhadas a escuta, até a criança típica mesmo. Se não for trabalhada a escuta, não acontece a aprendizagem. Então, nós temos as crianças que não obedecem a comando, então é preciso trabalhar com comando, e tem muitas brincadeiras que a gente pode estar introduzindo esses comandos. Se a criança trabalha com função, como a criança autista, nós sabemos que ela não trabalha com função. Ela pega um carrinho, ela fica girando, 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 girando. Ali não é trabalhar com função. Então, a gente vai, aos poucos, adaptando essa criança a trabalhar com função, através da imitação, também desenvolver o contato visual. Então, isso é muito importante para que aconteça a aprendizagem. Então, eu sei que os professores, os mediadores, eles ficam muito angustiados ao ver aquela criança sem as habilidades do curso, mas se ele avançou nos comandos, na escuta, você já ganhou o ano, porque a partir daí essa criança vai ter facilidade de aprender mais, de ela estar em um nível de aprendizagem bem mais adiantado. Então, a nossa preocupação é tranquilizar vocês e fazer com que essa criança aprenda no seu ritmo e a partir da escuta. Isso foi muito, você foi muito feliz na sua fala em trazer a escuta. Então, se todos os mediadores eles tiverem essa preocupação de estarem trabalhando, claro, a gente vai estar mediando também, né? A escuta, nós vamos ter um nível de aprendizagem bem significativo, certo? eu acho Eu que estava tá. falando aqui, meu Deus do céu, eu estava falando, falando, falando e meu microfone desligado. Oh, meu Jesus. Alguém Não, mais quer falar? Alguém mais quer comentar alguma coisa? eu quero só um pouquinho, só para fechar. Essa semana eu conversei com as duas mães das duas crianças, né? E o tipo de entrevista que eu fiz com elas, numa conversa bem formal, uma delas me deu essas informações aqui sobre a menina dela. E a aprendizagem é lenta, conhece o alfabeto, escreve somente a palavra Heloíse,
lê algumas sílabas, tem facilidade de memorizar, mas também tem facilidade de esquecer. Tem falta de concentração, é imperativa e é imperativo. Pronto. Eu acho que com isso aqui que ela me disse, dá para eu começar o trabalho com ela muito bem. Eu acho que, assim, pelo menos em língua portuguesa, eu sei que eu vou sentir um pouco de dificuldade em matemática. Diz aqui que ela tem dificuldade de raciocínio, não tem raciocínio lógico, ou ela falou isso aí, né? Então, eu acho assim que a gente não deve assim perder tempo com tantas, com esses formulários, com tanta coisa. Eu acho mais interessante a gente estar pesquisando atividades mais adequadas para elas. Nós vamos ter que gravar essas aulas, nós vamos ter que ler, nós vamos ter que selecionar alguns livrinhos, uns paradidatos interessantes, que chamam a atenção dessa criança. Eu acho isso aí muito interessante a gente fazer isso aí, porque a gente recebe, eu vejo as meninas lá, as professoras lá, tudo se lamentando, com meio mundo de ficha para preencher, tá dentro meio mundo de coisa lá, isso e aquilo, que é só para perder tempo. O professor perde tanto tempo fazendo isso aí, é como se fosse nessa parte burocrática, e Mas aí a prática socorro, é fica assim, para trás. socorro. A parte burocrática, eu também sou de desburocratizar. Eu não gosto de burocracia, né? Mas eu acho que a gente tem que ter algum documento para resguardar a gente quando a gente for cobrada, porque assim, o discurso é ótimo, é lindo, os meninos fizeram aí da melhor forma possível, são todos. A Maria, não tem o que dizer. Eu assisti uma palestra altamente produtiva, mas nós, como os professores, queremos ser cobrados lá na frente, e a gente mesmo se cobra de avançar com esse aluno, a gente tem em mãos um documentozinho dizendo, avançamos aqui, ou não avançamos ali. Tu entendeu, Socorro? É um documento que nos resguarda também. Eu É sei, isso que assim, eu vejo. não é bem isso aí que você falou, não. Isso aí eu concordo. Eu digo, é outros formulários que a gente vê aí com tanta coisa, com tanto tipo de aprendizagem, com tanta coisa assim que eu acho assim, desnecessário. Eu acho que o Socorro está falando com relação aos professores que estão tendo tripla jornada de trabalho. Tá certo. Não, é verdade, Socorro. E a sua fala de trabalhar aquela palavra naquele texto, né? Você mais do que ninguém de linguagem, muito competente, queria ter sido sua aluna, mas infelizmente não Competente é fui, porque a você. idade não Lucinha permitiu. Teixeira, Lucinha está Mas, aí, eu fiquei super feliz. E Lucinha? Cadê a Lucinha? Tem que reencontrá-la. Lúcia mas Teixeira. Mas, Socorro, mas é isso mesmo. A gente vai. Minha preocupação é assim: é fazer todo mundo que está trabalhando com esses alunos especiais não ficar. Eu não gosto de um trabalho individual, eu gosto do trabalho coletivo, né? De todo mundo estar falando a mesma linguagem, de todo mundo estar buscando a mesma coisa. Eu gosto disso, né? Não assim aquela questão de competitividade, não, mas de valorizar o trabalho do outro, de ver, de aprender com o outro. Eu gosto muito de aprender com meus colegas. E Eu acho que isso, o que vai amarrar esse trabalho coletivo essa entrevista, essa ficha, que pode ser padronizada para todo mundo. Entendeu, minha gente? Minha preocupação é essa. Eu acho que é no sentido de compartilhar a experiência, porque eu acho que todos os professores que estão como mediadores, vou dizer por mim, a preocupação é uma só: fazer o melhor possível. Então, toda estratégia, todo conhecimento que alguém tiver que possa dar, por exemplo, eu falei com uma mãe, aí a mãe disse, minha filha não pode ter acesso a celular. E ela disse, mulher, eu estou preocupada, como é que tu vai fazer? Eu digo, a gente vai dar um jeito. Aí ela disse, eu vou, essa semana, irei conversar com as psicólogas da minha filha. Tu quer que eu peça orientação para você? Eu disse, vai ser a melhor ajuda que você pode me dar. Já outra mãe me deu contato para trabalhar com a AMA Cariri, que eles orientam
na transformação nas adaptação das atividades. Então, da mesma forma que a gente vai ensinar, eles também estão aprendendo, porque nós vamos conhecer sobre a deficiência das crianças agora. Eles já convivem com ela há pelo menos 12, 13 anos. Então, vai ser uma aula para nós enquanto professores. Então, acho que a preocupação maior é ter uma experiência boa, fez, deu certo, vamos partilhar, vamos nos ajudar. Muito que bem. Muito que bem. Que mais? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Tem uma professora que botou aí que tem uma ficha. Lê aí, Lucas, para tu dizer para nós. Peraí, viu? É a Margarida. Muito que bem. Margarida Tavares, caso vocês queiram, posso enviar o questionário que enviei para os pais no início do trabalho. Queremos sim, Margarida, por favor, né? Se você puder enviar no grupo dos mediadores, a gente vai agradecer demais, né? Eu já disponibilizei todos os arquivos de hoje lá no grupo, tá? Mandei os 2 textos que eu usei, mandei a entrevista, mandei todos as atividades, são mais de 800 atividades que vocês têm acesso, certo? De novo, vocês não precisam utilizar essas atividades obrigatoriamente. Vocês estão recebendo esse material para utilizar como sugestão, né? Tem uma penca de atividade aí para vocês, são mais de 800 atividades que vocês podem utilizar, né? Margarida vai enviar também esse questionário para que vocês possam utilizar, ou seja, estão aí com a faca e o queijo na mão, né? Vou disponibilizar todos esses arquivos que eu botei no grupo, vou mandar todos no Drive, que é uma nova ferramenta que a gente vai utilizar, que é como se fosse um lugar onde a gente vai guardar todos esses arquivos, né? A gente chama isso de salvar na nuvem, né? Aí, lá nesse drive dos mediadores, vocês vão encontrar todos os arquivos, todos os textos, todas essas atividades para vocês baixarem sempre que vocês quiserem, certo? Os mediadores já foram adicionados no grupo. Quem ainda não tiver no grupo, por favor, entre no grupo. Eu disponibilizei o link do grupo aqui, né? Vou mandar de novo. Aqui o link do grupo, tá? Para que vocês possam participar e não perder nada, certo? Acho que a gente já pode finalizar, não é mesmo? Já é 4h15 já, a gente começou 2 horas, foi proveitoso mesmo, né? Teve muita coisa, vocês puderam falar muita coisa também, é muito bom. Eu gosto muito quando os mediadores perguntam essas coisas para a gente, né? Porque a dúvida de vocês é o que é mais importante para nós, porque vocês que vão trabalhar com aluno, a gente orienta, a gente dá formação para que vocês conheçam, para que vocês possam trabalhar melhor, mas o dia a dia, o trabalho todo pesado vai ser mais da parte de vocês, tá? Por isso que a gente sempre pergunta, sempre está muito interessado em saber como vocês estão se sentindo, certo? Alguém mais quer falar antes da gente finalizar? Tem só mais alguns avisos, né, antes da gente finalizar. Quem quiser falar, pode falar agora e a gente encerra, certo? Oi, Lucas. Oi. Ei, Lucas, no caso do horário da aula, sim, eu sou Antônia, né? Estou mediadora, né, pela primeira vez, né? O povo me conhece por senhorinha. E então, eu queria tirar essa dúvida. No caso das aulas, é uma vez por semana, na quarta-feira, e tanto faz, manhã ou tarde, para esse horário. Isso. Senhorinha, isso aí você pode conversar com a coordenação, né, da sua escola, para que você saiba mais dele. Por exemplo, tem aluno que tem aula do professor regular pela manhã, aí você pode dar aula pela tarde, né, para que você possa fazer esse contraturno aí e fique também mais fácil para você, né? Você pode falar com a equipe, com a coordenação, para desenvolver isso daí, certo? Certo. Maravilha. Né? Deixa eu passar um último aviso muito importante para vocês. Vou mandar no grupo dos mediadores o link para a frequência.
a frequência de hoje, tá? É muito importante, por favor, não esqueçam de preencher essa frequência. Ela vai ficar disponível até às 6 horas da noite, né? Para que vocês possam preencher, certo? Vou mandar o link. Todo mundo aqui já sabe, a maioria já sabe, aliás, mas é muito fácil de preencher. Vou mandar o link lá, vocês colocam os dados que está sendo pedido, né? E depois, pronto, vocês preencheram a frequência, certo? Lembrem de preencher essa frequência. Quem ainda não está no grupo, mais uma vez, procurem a gente. Se vocês conhecem algum mediador que não participou da formação, né? Procurem a gente para que a gente possa disponibilizar isso daqui. Lembrando que essa formação ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, certo? Vou postar por lá. E é isso, pessoal, né? Para quem é mediador de primeira viagem, boa sorte, contem com a gente, né? É um trabalho de formiguinha, vocês vão ver, né? Mas é um trabalho muito bom. A educação especial é uma área que dá trabalho, mas é uma área que vale muito a pena, né? A gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos desafios e a gente sabe o quanto é prazeroso também ver uma criança aprendendo, certo? Alguém mais da equipe quer falar? Vou já me despedir, já falei demais, vocês já estão abusados de olhar para minha cara aqui, meu Deus do céu, né? Por favor, falem aí também, para que o pessoal possa escutar vocês e a gente ir embora tomar um cafezinho e merendar. A menina Lúcia, Kelly, menina, ai, minha cabeça tá ruim hoje. Carla, né? Emerson não pôde estar aqui hoje por conta que ele está no hospital. Veridiano não está com a gente esse ano, né? Por conta que ela está no mestrado. Mas é isso aí. Quem quiser falar, agora a Roche. E obrigado pela paciência de todo mundo. Kelly está dizendo que o fone dela não funciona. Carlinha está dando obrigado aqui. Lúcia também. Pois é isso. Acho que a gente já pode se despedir, né? Fiquem bem, se cuidem aí, que esse Covid não está de brincadeira, né? A gente está vendo aí muita morte no nosso município, né? Por favor, se cuidem e cuidem dos seus, certo? Lucas, Oi, oi. eu queria uma dúvida. Essa semana eu fiz uma entrevista com a mãe de um aluno. Aí perguntei a ela o nível dele, se sabia ler, se já estava escrever alguma coisa. O aluno era da terceira série. O aluno, ele não lê, conhece apenas algumas palavras ou algumas letras do alfabeto. Aí a minha angústia é porque eu gostaria de trabalhar com ele com videochamada, porque aí ficaria melhor para mim alfabetizar ele, né? Mas aí a mãe dele me disse que ele não gosta de ser filmado. Ela disse, eu posso até tentar, mas às vezes eu quero gravar um vídeo para mandar para a escola, a mãe dele me dizendo, e ele não aceita de jeito nenhum. Aí, tipo, essas avaliações aí para a gente acompanhar o aluno, aí como vai ser, para mim avaliar ele, se ele não aceita uma aula assim, para me tirar as dúvidas. Pronto, a videochamada tem a opção dele também para ele desligar a câmera dele, para ele não te ver, né? Porque aí já facilita, né? Já que ele não gosta de ser filmado, já que ele não gosta de ter a imagem dele, fica com vergonha, alguma coisa assim, você pode tentar dessa maneira. Caso você não consiga, né? Aí você vai fazer as suas adaptações e vai mandar para a escola para imprimir e a escola entrega lá. Ou então, se você mora perto, você mesmo pode ir lá na casa do aluno e fazer nesse dia, né, o dia de aula com esse aluno. Eu já faço isso com alguns, que eu acompanho 4 alunos. Aí tem uns que tem que mandar as atividades imprimidas. Toda semana, na segunda-feira, eu envio as tarefas da semana toda. Aí, no caso, 4 alunos, eu tenho que fazer quantas aulas com cada um deles por semana? Como é uma vez na semana, né? Você pode ver se
se os seus alunos forem da mesma idade, tiverem, tiverem a mesma deficiência ou tiverem assim na mesma faixa, né, o que é muito difícil, você pode fazer com todos esses alunos de uma vez. Mas aí, se você tem mais de um aluno, é importante que você possa se organizar para cada um dia, né, da semana você possa fazer com um aluno diferente, né, para que você possa dar esse suporte também para ele. Eu vou ter que, porque assim, são alunos de séries diferentes, também CID Uhum. diferente e o nível de aprendizagem também. Então, vai ter que ser uma coisa individual, como eu já fazia fazendo, porque eu estava Isso, acompanhando exatamente. eu estava com 6, estava com três de segundo ano e 2 de terceiro e um de primeiro. Só que agora mandaram mais outras mediadoras lá para a escola, e agora eu fiquei com 4, melhorou muito. Ah, muito Segundo e bem, terceiro. muito bem, né? Ai, Pois então, faz justamente isso. Tu se organiza para tu ter cada um dia, né, atender um aluno diferente, né? está bom. Quer dizer, tipo, uma atividade por semana. Ou assim, português e matemática, eu posso dar uma aula de português e matemática né, para cada aluno, uma semana. Uhum, exatamente. Tipo, segunda-feira você pode fazer com um aluno, terça-feira com outro, quarta com um, quinta com outro, já que são 4 alunos, né? 4 dias na semana. E o aluno também vai ter que acompanhar as aulas do grupo do professor, né? As aulas, porque tem mãe que não estava colocando e achava que a responsabilidade era do mediador acompanhar aquele aluno. Aí eu expliquei para ela, eu estou esperando o retorno, se ela agora já iniciou. Muito bem. São muitas. Pois é, maravilha. Pois tá, Pois é isso, pois tá, né? tá, Pois, ó, qualquer obrigada. coisa, se precisarem, pode falar lá no grupo. Pode entrar Já no privado, pode falar pode com também. tá bom, Pode, mas no grupo tá aberto, tá? Para todo mundo falar. certo. Aí a gente vou mandar o link da frequência para todo mundo preencher lá, certo? E vai dar super certo. Qualquer coisa a gente está à disposição, viu? Um Certo. abraço para todos e se cuidem e um bom final de semana. Aí, Ó, continua um engordando. coma 3, se puder. Pequena. Tirei minhas dúvidas. Essa banda aqui. Ó. Porque tu tá comendo 3, né? Tá escolhendo as maiores, né, bicho?